abençoe, irmãos, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer para nós estar aqui em mais um programa, Momento de Conversa. Estamos aqui eu e o irmão João. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Irmão João, dê sua saudação. Amém. Prazer mais uma vez estar aqui nesse programa Momento de Conversa. Que essa conversa, que essa palavra possa abençoar as casas dos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como os irmãos têm acompanhado, nós estamos falando sobre essa série da estatura de um varão perfeito, né? E saímos da base, vamos dizer assim, né? O profeta disse que é um novo nascimento. Subimos ao primeiro degrau, que é o degrau da fé. Falamos sobre o degrau da fé, que o profeta nos mostra em suas mensagens, o que é essa fé, né? Falamos sobre a virtude e no último abordamos sobre o conhecimento. Estamos aqui hoje para subir mais um degrau nessa estatura, para conversarmos a respeito de mais um degrau. E esse degrau é o degrau da temperança. Amém? Nós vamos tomar a escritura de 2 Pedro, onde fala a respeito dessas virtudes cristãs, que, pelo que Pedro diz, né, o Espírito Santo em Pedro, na verdade, ele diz que se assim te fizer, né, não serão infrutíferos, né, e nem sem obras. E é isso que nós queremos ser perante o Senhor Jesus. Mas vamos lá, em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim: E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Olha que coisa. Olha esse versículo 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos. Deus, se você tiver essas coisas, que Pedro disse acima, essas 7 virtudes, Deus não vai te deixar ocioso, tampouco infrutífero, tampouco estéril, né? Não vai te deixar parado e nem sem frutos. Mas se você não tiver, que é o que diz no verso 9, aquele que não há essas coisas, ele é cego, não vendo ao longe e esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, Pedro nos mostra aqui que devemos ter, e que se não tivermos, seremos cegos, esqueceremos da purificação dos antigos pecados, e isso traz morte. Amém? Mas o nosso assunto hoje é temperança, né? E, irmão João, fale um pouco para nós sobre o que é temperança, irmão João, né? O seu significado, assim, no curto e grosso, como... Amém. Irmão, fica à vontade. Para começar, eu queria ler novamente os versículos 5 e 6. Eu vou ler aqui na minha tradução. Diz assim: Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção em algo aqui, no versículo 6. Com o conhecimento, o domínio próprio. Na minha Bíblia a tradução está aqui. O conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. A gente vê que em algumas Bíblias fala a temperança, né? Com o conhecimento, a temperança, com a ciência, temperança. Mas aqui diz o domínio próprio. Ao que o irmão Mateuzinho nós estávamos conversando e que nós notamos através do Espírito Santo é que a temperança, ela não é como todas as coisas, todas as partes da estatura do varão perfeito, elas não são superficiais como o razoamento pensa que é. Porque se nós olharmos com olhos naturais, vamos pensar que temperança é apenas você ser uma pessoa calma, ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa assim, como é que pode dizer, uma pessoa temperante, né? Uma pessoa que controlada, uma pessoa controlada, isso. Nós temos tantos exemplos que nós vemos, né, de pessoas que são controladas e nós achamos que aquilo é o Espírito Santo, mas não é somente isso. Como o Mateuzinho, ele me indagou ali, né? Ele falou, Jesus, porque a estatura do varão perfeito, esse varão perfeito que nós nos baseamos é Jesus.
era os atributos que estavam em Jesus. O irmão Matheusinho me perguntou ali, né? Mas e Jesus, quando ele veio ali, quebrou toda aquela feira, quando ele chutou todas aquelas coisas lá, ele Eles estava... estavam vendendo no templo, né? Estavam Isso. fazendo no templo um comércio. Ele estava exercendo ali a temperança. E a gente se pergunta, mas como assim? Como assim ele estava exercendo a temperança? Se a temperança é ser uma pessoa calma, uma pessoa assim. Não é apenas isso. Só gostaria de ler umas pequenas partes de um parágrafo aqui, que eu acho que vai ser algumas coisas chaves para a gente continuar conversando sobre o assunto. Lembrando no parágrafo 140 da mensagem Estatura do Varão Perfeito, ele diz assim, no parágrafo 140. Agora, quando sua fé e a sua temperança chegam a ser a mesma fé e temperança do Espírito Santo, observe isso, chegam a ser a mesma fé e temperança do Espírito Santo, como ele as teve, então podem vulcanizar, e a você se lhe acrescentam isso. Agora eu quero descer um pouquinho mais embaixo, o Mobrão diz assim, ele diz aqui, porém, quando você verdadeiramente, do profundo do coração, você pode perdoar todo homem, pode guardar silêncio e deixando que se passe o assunto, então se pode vulcanizar, se pode acrescentar a sua fé com razão à igreja e tão pequena, verdade? Mas o Brando ele diz algo aqui um pouco mais para cima. Aqui, ó, se você somente tem uma temperança formada humanamente, isso aqui é tremendo. Se você somente tem uma temperança formada humanamente, meio a meio, pela qual diz, eu deveria lhe dar uma boa sova, mas é melhor que eu não faça, porque pode ser que ponha o meu nome nas notícias, essa não é a temperança da qual ele fala. Não trate de acrescentar a isso, porque de nada serve. Porém, quando você verdadeiramente do profundo do coração pode perdoar todo homem, pode guardar silêncio, deixando que passe o assunto, então se pode vulcanizar. Agora observe, a gente vê que a temperança, o Mobrano ele diz aqui que não é algo que nós pensamos que é humanamente. Não, não é apenas perdoar, não é apenas ser uma pessoa mansa, como nós falamos no começo, mas é uma palavra-chave que está aqui no versículo 6, nessa tradução que nós iríamos discorrer durante o programa, que é o domínio próprio. Mas que domínio próprio? O meu domínio próprio de mim? Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos e o Mateuzinho ele vai continuar falando. Quem que domina o crente? Exato. Jesus ali, tudo que ele fazia era dominado por alguém, mas que alguém era esse? Exato. O Mateuzinho? Amém. Exatamente, irmão João. Quando nós olhamos para essa estatura, nós sabemos que isso é a estatura de Cristo, é a estatura que devemos ter, a estatura que Paulo diz em Efésios 4, que Deus envia 5 ministérios e esses 5 ministérios são profeta, apóstolos, mestres, pastores e evangelistas, para que guiem o povo de Deus a chegar a essa estatura. Por quê? Porque eles têm que chegar a ser como Cristo. Então, se nós falamos de fé, o profeta ele chega a dizer que dessas 7 estaturas tem 2 formas. Tem a verdadeira forma e a falsa forma. Assim como tem a verdadeira fé e tem a fé intelectual. Assim como tem a verdadeira virtude divina e tem a virtude terrena. Sim. E assim vai até o 7º. Quando nós falamos dessa temperança aqui, desse domínio próprio, nós estamos falando de um domínio qualquer, nós estamos falando do domínio que Jesus tinha. Da onde provinha o domínio próprio de Jesus? Da onde provinha o domínio das palavras de Jesus? Da onde vinha o domínio da vontade de Jesus, do que ele queria? Da onde vinha o domínio do que Jesus fazia? Da onde vem esse domínio? Porque era o domínio próprio, nós estamos falando do domínio próprio, temperança. Da onde que vinha esse domínio? Por onde que era exercido? Quando nós vamos lá em João 5,19, Jesus diz assim: tomando a palavra, explicou Jesus, em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Então, o filho, ele só pode fazer o que o Pai fazer. Então, Jesus ele só fazia aquilo que o Pai fez. E o Pai é a palavra. Sabemos quando Jesus se refere ao Pai, diz o profeta, Jesus estava apontando para a palavra.
Quando nós vamos para João 12, 49, e essas 3 escrituras que eu vou ler em João, e João ele é um tipo da noiva, ele é um tipo do único povo que captaria estas coisas aqui, né? E João diz assim, no 12, versículo 49, Jesus diz: pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. João 6,38, Jesus diz assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quem que dominava, qual era o domínio próprio das palavras de Jesus? Era o Pai. O Pai dominava as palavras de Jesus. Jesus não falava nada que o Pai não fizesse falar. Sim. O que é que Jesus fazia? Nada a não ser do que semelhantemente o Pai faz. Sim. Qual era a vontade de Jesus? Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia, se for sua vontade, que se cumpra a sua vontade. Perfeito. Essa é a temperança dessa estatura cristã, dessa virtude cristã, dessa virtude de Cristo. É um domínio próprio, sim, mas é um domínio abaixo da cabeça. A esposa é dominada pelo seu marido. A igreja é dominada por Cristo. Você tem que ter esse domínio próprio, mas esse domínio próprio, ele vem pelo Espírito Santo. Por isso que um dos parágrafos também que a gente pode se basear sobre a temperança, que a gente pode dar como exemplo, sim, é aquele parágrafo muito conhecido, que aqueles 2 jovens eles estavam se beijando, fazendo coisas profanas durante o culto, durante a pregação do irmão Brana, e ali ele podia fazer muitas coisas. Se o irmão Brana quisesse que eles morressem, eles morriam ali na frente deles, eles morreriam. Se o irmão Brana quisessem os tirar, expulsar eles do lugar, pedir para que os diáconos tirassem, ele podia fazer, mas não, ele os perdoa. Mas aí chega um ponto-chave, que nós sabemos que o irmão Brana ele chega em Bíblia e ele fala bem assim: eu fiz exatamente o que ele queria. Exato. Nós temos que olhar para isso, eu fiz exatamente o que ele queria. Olha a temperança sendo exercício aí, não apenas no perdoar, mas sim fazer o que Deus exatamente queria. Exato, Deus tendo o domínio próprio e fazendo o que é o correto, fazendo o que é o certo, falando o que é o certo, tendo uma vontade correta. Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Meu irmão, nós estaríamos longe, se pensarmos que humanamente nós conseguimos produzir a vontade de Deus. Humanamente eu consigo, com a minha própria vontade, meu próprio domínio, ser um cristão. Você não consegue. É necessário um sobrenatural vir em você, sim, te lavar dos seus pecados, te justificar, te santificar e te batizar com o Espírito Santo. Perfeito. Para termos esse domínio próprio, tem que ser abaixo do cabeça. Não há domínio fora que não seja abaixo do cabeça. Perfeito. Lê um parágrafo do profeta, ele diz na mensagem: as 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. No parágrafo 30 ele diz assim: nós temos acesso ao nosso rei, temos uma entrevista com ele quando quer que queiramos invocá-los. Não temos outros intercessores, outro mediador entre rei e nós, senão aquele homem somente, Cristo Jesus. Assim estamos vivendo em um reino, e ele é chamado na cronologia da Bíblia o messiânico, reino messiânico. Em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida em seu domínio, governando a vida do seu povo, um povo chamado para fora de todos os estilos de vida, reunindo-os em um grupo, e o chama de sua igreja, ou os seus chamados para fora. Isso não é uma coisa bonita? Porque lembramos que a palavra igreja significa os chamados para fora, né? Sim. Ele diz, chamando de sua igreja ou os seus chamados para fora. Essa temperança, esse domínio próprio, chega a ser um paradoxo, é um domínio próprio, aonde é outro que tem que dominar, sim, você, né? É outro que tem que te dominar. É a palavra se fazendo carne em você nessa hora.
Perfeito. Por que que Jesus, ele disse essas coisas? Aí nós nos recordamos, Jesus não disse, eu e o Pai somos um? Perfeito, Mateus. O Pai domina minhas palavras, eu só faço aquilo que o Pai, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer, a minha vontade é a vontade do Pai. Onde está o domínio próprio? Parece que a outra está dominando de longe, mas aí a gente diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ele era o mesmo. Quem é a igreja nessa hora? Quem é o povo de Deus nessa hora? Não é ela, é ele. Ele é ela. Sim. Não são os dois sendo um? Não são os dois sendo um? Esse é o domínio próprio. É Deus em você, sendo um com você, Ele dominando as suas palavras, Ele dominando as suas atitudes, você vendo o Pai, a palavra, o que Ele faz, o que Ele fez, Cristo Jesus como caminhou, qual eram os seus pensamentos, como Ele andava, e assim se reproduzir. Por isso que agora a gente pode entender aquilo que a gente falou no começo, né? Por que que quando Jesus ele vai e destrói toda aquela feira, todo aquele comércio no lugar que era para ser o templo, o porquê que aquilo foi um ato de temperança? O Brana fala que aquilo foi um ato de temperança. Sim. Por quê? Olhando, né, humanamente, a gente pensa, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Aquele ato que Jesus fez, destruindo tudo aquilo, talvez nervoso, pensando que estava nervoso, com temperança. Que ligação isso tem? Que domínio que ele tinha ali, né? Falar, ele estava descontrolado. Mas lembramos que Jesus ele já nasceu com essas 7 virtudes. Ele não teve que ter um novo nascimento. Ele nasceu com essas 7 virtudes. Perfeito. Como que ele seria um homem intemperante? Ele não teria domínio próprio? Ele estava fazendo aquilo. Como que ele teria se ele não fosse Deus? Então tudo isso é uma mentira. Jesus nasceu com essa estatura aqui. Ele nasceu com fé perfeita, virtude perfeita, conhecimento perfeito, temperança perfeita, paciência perfeita, piedade perfeita, amor fraternal perfeito, amor divino perfeito. Ele nasceu com essa, por isso esperamos nele, por isso que essa estatura é de Cristo. Mas como que esse homem que nasceu com isso aqui tem essa temperança? Como que ele podia ser um homem destemperado, desequilibrado fazendo aquilo? Responda para nós, irmão João. Ele fez o que o Pai queria. Exato. Ele Qual fez que era a o que o vontade do Pai? queria. Era uma casa de prostituição? Era uma casa de venda? Era uma casa onde se vendia, de comércio? Não. Ele fez o que o Pai queria, aquele ato, quebrando todas aquelas coisas, igual o Mateuzinho falando, olhando por olhos naturais, olhando pelo que muitos podem olhar, pode falar, não, ele estava descontrolado, mas não, ele estava fazendo o que o Pai queria. Por isso que a temperança não é algo que é humano, algo muito natural, uma pessoa ser mansa, mas não, é fazer o que o Pai quer. Essa é a verdadeira temperança. Todas as virtudes da estatura de um varão perfeito, nada nós podemos olhar com olhos naturais. Porque a temperança não é nada natural. Porque senão seria fácil, todo mundo aí no mundo teria essas virtudes. Nós vemos pessoas que até não são de igrejas, mas são temperantes, são pessoas mansas, são pessoas que cuidam no falar. Mas quando se trata dessas virtudes, é muito mais algo que algo sobrenatural, né? Sobrenatural. Fala de algo sobrenatural, né, irmão João? É uma fé sobrenatural, é uma virtude sobrenatural, é uma paciência sobrenatural, é um conhecimento sobrenatural, é uma temperança sobrenatural, é um amor fraternal sobrenatural, é um amor divino sobrenatural. Perfeito. Nós vemos aí, se fosse considerar isso como natural, muitas pessoas teriam a estatura do varão perfeito. Sim. Tem muitas pessoas que têm paciência, tem muitas pessoas que têm uma temperança, tem pessoas que têm a fé que eles conhecem como a esperança, mas quando se trata disso é sobrenatural. Exatamente. O cristão, ele tem que ter todas essas virtudes, só que de uma forma sobrenatural. Como? Através do Espírito Santo. Exatamente. Através da vontade do Pai. Porque sem isso, nós vamos chegar a nada. Nós vamos ter tudo isso daqui superficialmente, mas nós nunca vamos entender o que é isso espiritualmente. Porque se nós não entendermos isso e não tivermos isso, nunca chegaremos ao corpo transformado. Nunca chegaremos a uma fé perfeita, ao amor divino perfeito, nunca. Exato. Nós temos que entender que essas coisas são sobrenaturais. Essa temperança é exercer aquilo que o Pai quer que nós exerçamos. Exatamente, Mateus. Exatamente. Quando nós vamos lá para Efésios 5:17, Paulo diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Sim. Aí quando você vai em 1 Pedro 2,15, Deus diz assim:
Pedro diz assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. O Tessalonicenses também diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Filipenses diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É ele ou não é que tem que dominar a nós? Essa vontade dele que tem que nos tornar santo ou não é? É um domínio próprio vindo do homem mesmo? Ou é Deus dominando em nós, trazendo o seu domínio, como o profeta diz na mensagem do parágrafo que acabamos de ler, 5 identificações definidas na verdadeira igreja, que é o reino messiânico, o Senhor dominando e governando o ser humano, ou é algo que eu produzo? Ou é uma temperança que eu tenho que produzir? Ou é um domínio próprio que eu tenho que me dominar? Eu que digo e bato: não, eu não volto mais para o mundo. Eu tenho um domínio próprio, eu não volto mais para o mundo. Eu não volto mais para as bebidas, eu não volto mais para as prostituições, eu não volto mais para o cigarro, para isso e aquilo. É algo natural ou é Deus vindo sobre o seu povo, santificando eles e dominando eles e revelando a eles a sua vontade e entrando neles e sendo um, assim como Jesus foi um com o Pai? Ele diz: eu e o Pai somos um. E a igreja agora sendo um. Essa é a verdadeira temperança. Sim, existe a temperança natural, assim como existe a virtude natural, a virtude terrena. Sim. Mas tem a virtude celestial. Assim também é a temperança celestial. A temperança celestial é muito mais de você se render para ser dominado. Perfeito. É Deus dominar os seus sentidos, é Deus dominar seus pensamentos, é você deixar Deus dominar as suas palavras, é você deixar Deus dominar a sua vontade. Sim. Assim como Jesus fez. Ele disse: eu não faço nada se não for a vontade do Pai. Eu não falo nada a não ser aquilo que aquele que me enviou me ordena falar. Eu não faço nada a não ser o que seja semelhante ao que eu ver o Pai fazer. Sim. É assim que tem, essa temperança que temos que ter, irmãos. É a temperança, é o domínio que Jesus tinha. Era o domínio que Jesus tinha. Esse era o domínio. Era o Pai nele. Era o Pai dominando ele. Mas o Pai estava longe? O Pai estava no céu de braços cruzados olhando ele? Não. Este é meu filho em que eu me comprazo em habitar. Eu e o Pai somos um. Esse domínio próprio, meu irmão, é Deus em você dominando você. Esse domínio próprio é Deus em mim dominando a mim. Essa é a temperança verdadeira. Essa é a temperança genuína que fala dessa virtude aqui, dessa quarta virtude. Esse domínio próprio não é um domínio natural. Não é um homem dominando a si mesmo. Não é um homem dominando as suas vontades carnais. Sim. Não. É Deus dominando e vivendo no homem, assim como foi em Jesus Cristo. Nós podemos olhar no Éden. Sim. Adão, ele perdeu 3 coisas quando eles foram expostos do 3 domínios. 3 domínios. Ele perdeu o domínio da terra. Sim. Ele perdeu o domínio da sua família. Ele perdeu o domínio de si mesmo. Exato. Quando Jesus ele vem, ele restaura todas as coisas. Pelo plano de redenção, exatamente. Ele restaurou todas as coisas. E nós pensamos, mas como é que nós vamos alcançar isso? Jesus ele veio para restaurar tudo isso. Todos esses domínios estão aqui, mas basta nós recebermos o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo ele é a coisa mais importante em nossas vidas. Por isso que eu acho que nada é por acaso, né? Nós falamos nos programas anteriores sobre o Espírito Santo. O irmão Jonatas, ele, no programa passado, ele fala como saber se nós temos o Espírito Santo. Exato. E observe, tudo isso vem através do Espírito Santo. Jesus ele restaurou todas essas coisas, todas essas virtudes. Ela não é impossível mais ao crente. Exato. Elas foram restauradas. Esse domínio do Senhor Jesus Cristo, isso foi restaurado. Todas essas coisas foram restauradas e nós necessitamos disso para cruzarmos o véu. Amém. Nós necessitamos isso para entrarmos naquela nave e rompermos dimensões. Tudo que nos é falado sobre transformação de corpos, sobre o rapto, nós necessitamos disso primeiro. Exato. Sem essa estatura nós não entramos no rapto. Exatamente. Sem essa estatura nós não estamos com o nosso bilhete preparados para partirmos. Nós necessitamos disso.
E essa temperança, porque uma coisa vem sobre a outra. Porque uma na fé, acrescente a sua fé virtude, acrescente a sua virtude a paciência, acrescente a sua paciência a temperança. Tudo vem acrescentando uma sobre a outra. Nós precisamos da temperança. Nós precisamos disso porque, tendo isso, será nos acrescentado mais e mais e mais. Porque tudo isso vem através de um Espírito, o Espírito Santo. Amém. Tudo isso vem através do Espírito Santo. E sermos uma pessoa temperante não é sermos uma pessoa calma, é sermos pessoas dominadas pelo Espírito Santo. Amém. Sendo Exatamente. pessoas dominadas pelo Espírito Santo, nós estaremos fazendo aquilo que o Pai quer. Nós estaremos cumprindo com o que o Pai quer que nós cumpramos. Porque nós sabemos que nós estamos na Terra não para cumprirmos propósitos naturais. Estamos para cumprir um propósito que o Pai ordenou a nós. Amém. Exatamente. Tendo essa temperança, tendo esse domínio, nós estaremos cumprindo aquilo que o Pai quer que nós façamos. E cumprindo isso, a cada manhã está perto do rapto. Amém. Nós temos que cumprir. Nós temos uma missão pela qual temos que cumprir aqui na Terra. Não viemos à Terra por acaso. Exatamente. E essa temperança é uma chave muito grande nas nossas vidas. Sermos dominados pelo Espírito. Fazermos aquilo que o Pai quer. Exatamente. Sabermos nos portar em situação. Um verdadeiro cristão, ele tem que saber se portar nas situações. Jesus, ele soube se portar quando ele quebrou toda aquela feira, quando ele quebrou toda aquela profanação. Sim. Uai, mas descontrolado? Descontrolado não, como acabamos de ver aqui. Ele exerceu um ato de temperança. Por quê? Era aquilo que o Pai queria. Aquilo era equilibrado com o erro que ele estava cometendo. Exatamente. Porque senão vamos dizer que Deus ele também não tem temperança, então. Porque na lei ele foi um Deus de ira, debaixo da lei era pecado, era morte. Era pecado, era a ira de Deus sobre a idolatria. Então Deus não era temperante, então? Claro que era. Só que a temperança é ser equilibrado. Exatamente, um cristão ele é equilibrado. Nós temos até um exemplo, né? O cristão ele não pode ser... Porque vamos se basear aqui, nós temos uma pista. Vamos supor que é uma pista com 3 faixas. Tem uma faixa aqui no meio, tem uma faixa aqui na direita, os irmãos podem parecer à esquerda. Nós temos outra faixa aqui na esquerda. O cristão ele tem que ser constante ali no meio. Por quê? Nós temos muito caso, quando eu ouvi numa pregação, o pastor estava dando esse exemplo. Nós temos muito casos que às vezes nós temos que fazer uma curva para a direita. Nós vamos jogar nosso carro para a faixa da esquerda para quando chegarmos na curva não der para virar. Porque às vezes temos muito carro, temos carros que vêm no meio, temos carros que vêm na direita e viram. Se nós formos para o outro lado, nós não vamos conseguir dobrar a faixa. Então a gente sabe que quando estamos ali no meio e aí está perto da curva, está perto de dobrar uma esquina, nós vamos com o carro um pouco mais para a direita e viramos. Acompanhando a via. Exatamente. O cristão ele tem que ser assim. O cristão ele não pode ser o ferido, mas também não pode ser quem fere. Ele tem que ser constante ali no meio. O cristão ele tem que saber como se portar em todas as situações. O cristão ele tem que ter esse equilíbrio. O cristão ele é constante, ele não é nem muito, mas também não é nem pouco. Ele é constante. Isso que nós estamos vendo na estatura de um varão perfeito, e principalmente nesse programa sobre temperança, é sobre isso. Exatamente. Exatamente. E a temperança, a gente vive num tempo tão turbulento, né? Falando sobre questões psicológicas, né? Vivemos um mundo tão louco, tantas doenças hoje em dia que casos aumentaram, extrapolaram os limites de ansiedade e tantos outros problemas dentro da psicologia, psiquiatria. Sim. Aí você pensa, mas como é que eu vou ser um homem controlado, uma mulher controlada? Como que eu vou fazer? Como que eu vou ser desse jeito? Não é você, é Deus em você. É Deus dominando você e te trazendo um domínio pelo Espírito Santo. Sim. Essa temperança, ela fala de um domínio próprio, sim, mas é primeiramente Deus lá na sua alma, controlando todo o resto do seu ser. Lembrando que somos divididos em 3, somos trinos, alma, espírito e corpo. É Deus lá na sua alma. Deus lá naquele quartinho. Aquele quartinho que ele disse que te encontraria. É ele lá. Sim. E de lá, ele controlando todo o seu ser. Por isso que... Lá, ele dominando todo o seu ser. Lá, ele trazendo esse domínio completo. E aí você se torna uma pessoa equilibrada, controlada em cada situação. Mesmo que a situação, muitas vezes, exija força. Sim. Ou exija uma certa bravura. Mas você saberá que você está sendo controlada pelo Espírito Santo. Sim. Amém? Perdão, irmão João. Por isso que o cristão, em todas as suas orações, todas as
coisas que nós formos fazer em nossas vidas, nós temos que orar pedindo para que Deus cumpra a sua vontade. Exatamente. Por isso que nós ouvimos em várias pregações de nossos pastores, quando eles falam, se você quer um emprego, abrir uma oportunidade de emprego, primeiro ore, veja se aquilo é a vontade de Deus. Exatamente. Um cristão ele tem que ser isso, ele tem que exercer isso. Pai, mas será que é da sua vontade? Às vezes nós vemos oportunidades grandes e já vamos de cabeça naquilo, mas será que aquilo é a vontade do Pai? Exatamente. Às vezes falamos palavras duras ou falamos coisas erradas. Será que essas são as palavras que aquele que te enviou está te ordenando a falar? Por isso, irmãos, em todas as nossas orações, em todos os momentos de nossas vidas, sempre oremos, Pai, isso é a sua vontade? Esse é o seu domínio? Esse é o seu domínio? Porque muitas vezes, como o Mateuzinho falou, nós temos que saber quando devemos ceder, mas também temos que saber quando não temos que ceder. Exato. Quando temos que falar isso, meu irmão, isso não está certo. Foi o que Jesus fez. Exatamente. Agiu com força, agiu com bravura sim, mas quem estava errado era Jesus ou eram os que estavam fazendo da casa de Deus um comércio? Perfeito. Para tudo nós temos que sermos guiados pelo Espírito Santo, mas como? Se rendendo. Exatamente. Pai, cumpra a sua vontade, tome os meus Exatamente. caminhos, cumpra a sua vontade em minha vida. Isso que nós como cristãos temos que saber. A temperança, o Espírito Santo, ele nos faz pessoas menos sensíveis. Quantas famílias, quantas inimizades hoje nós temos por sensibilidade, por sermos pessoas sensíveis. Exatamente. Às vezes saímos para umas férias e às vezes alguém fala algo para nós perdemos todas aquelas férias, passamos o dia inteiro emburrado, triste, só porque alguém falou algo e nós tomamos aquilo com muita sensibilidade. O Espírito Santo, a temperança, nos faz pessoas menos sensíveis. A estatura do varão perfeito, ela nos faz pessoas menos sensíveis. Isso. Por quê? Nós podemos tomar 2 exemplos, do balão e da borracha. O balão e a borracha, eles são feitos pelo mesmo material. O balão e o pneu, perdão. O balão e o pneu, eles são feitos pela mesma composição, a borracha. Só que o balão, quando a gente encosta alguma coisa muito fininha, ele estoura, já explode. O pneu não. O pneu, para estourar, além dele ser mais difícil, mas se você fura um pneu, em muitos lugares nós temos, até nas borracharias tem um composto que você coloca naquele pneu que quando você bate no prego e ele começa a furar, aquilo faz um trabalho por dentro e estanca aquilo. E o sela, né? E o sela ele. O que é isso? Se nós aplicarmos isso espiritualmente, isso é o Espírito Santo. Um cristão, quando ele está revestido por essa estatura de um varão perfeito, ele é um cristão pneu, ele é um cristão que está dominado pelo Espírito Santo. Sim. Pelo Espírito Santo, porque isso que nós estamos falando sobre a temperança, ela inclui tudo isso, sermos pessoas menos sensíveis, sermos pessoas que devemos saber como falar, o que falar e como receber também. Como receber, porque alguém chega e fala algo para nós estamos errados, nós vamos explodir. Vamos nos portar como até, como é que eu posso dizer, como até selvagem, chegar a brigar com o nosso irmão, perdemos amizades, Ser arrogante, né? Vamos ser arrogantes ou seremos humildes, né? Perfeito, a temperança ela nos traz isso. O domínio do Espírito Santo ele nos traz isso. Fazermos o que o Pai quer, sabermos receber, sabermos como falar também, isso tudo na vida de um cristão, isso é essencial. Isso nos levará até o céu. O que estamos falando aqui não são palavras que estamos jogando para o ar ou palavras que nós, que bonito aquilo que o irmão Mateus e o irmão João estão falando. Não, isso é necessário. Exatamente. Isso é necessário se queremos ir para o céu, se queremos a transformação de nossos corpos, nós temos que ter isso. Exatamente. Exatamente, meus irmãos. E essa temperança, né, como temos dito desde o princípio, ela é o domínio próprio. Mas, primeiramente, é Deus em você lhe dominando. É Deus em mim lhe dominando. É Deus em seu povo lhe dominando. E cumprindo a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Aqui, nós queremos agradecer aqui, quero agradecer ao meu irmão João, aos irmãos Samuel, irmão Felipe e ao irmão Jonas, que estão por trás das câmeras nos bastidores nos ajudando. E agradecer a você que ficou aí até esse momento. E o desejo do nosso coração é que você tenha sido abençoado
assim como Deus nos abençoou aqui também. Que o Senhor Jesus Cristo possa honrar aí o teu interesse, né? O profeta diz que Deus se revela àqueles que estão interessados. Você está aqui, mostra que você está interessado na palavra, está interessado nessa estatura de um varão perfeito, e Deus há de honrar o teu esforço. Tá bom? Que Deus abençoe você, que se esse vídeo te edificou, te ajudou, te abençoou, que você compartilhe com outra pessoa, que você deixe aí o seu like, o seu joinha, que você deixe um comentário, seja um elogio, seja uma crítica, seja o que for necessário, que você achar que seja bom. Dê um comentário para nós aí, compartilhe com outras pessoas, compartilhe para que outras almas sejam abençoadas, para que outras almas entendam que essa temperança, essa escritura não fala de uma temperança natural, mas de uma temperança do Senhor Jesus. E a temperança do Senhor Jesus era o que o Pai falava, ele falava somente o que o Pai mandava ele falar, ele fazia somente o que o Pai mandava ele fazer, e ele somente tinha sua vontade embaixo da vontade de Deus, porque ele e Deus era um. E hoje a igreja tem que ser da mesma forma, porque ela é a Senhora Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Shalom.